Eu quero ler com vocês no primeiro livro de Reis, capítulo 19, de 1 a 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Essa história vocês já leram várias vezes, quando Elias deu cabo àquelas 400 profetas de Baal. Essa rainha Jezabel mandou a ele o recado dizendo: cuidado, porque do jeito que você fez com os profetas, eu vou fazer com a sua vida. Ele temeu e fugiu, e assentou-se debaixo de uma árvore, desanimado, e fez uma certa blasfêmia, dizendo: para mim chega, não quero mais viver. Senhor, tira a minha vida. Olha, gente, a vida é uma dádiva de Deus. Em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus criou a vida humana, mas quando você chega no último versículo de Gênesis, você vê lá que a vida termina com um caixão. O livro de Gênesis termina com um homem colocado em um caixão. Nós precisamos cuidar da nossa vida até o caixão. Mas não temos a prerrogativa de apressar aquele dia. Mas temos o dever de cuidar da nossa vida. Não só da minha, mas eu devo cuidar da vida dos outros também, para que possam viver todos os dias que foram escritos e determinados no livro do Senhor. Então, o que nós pretendemos aqui é admoestar os desencorajados, porque desencorajamento vem. Ou nunca aconteceu com você de ter um dia, uma semana, um período na sua vida de ficar desencorajado? Começar a pensar que seria melhor se você não estivesse aqui?
Essa palavra visa trazer consolo aos que estiverem abatidos, porque às vezes ficamos abatidos. Essa palavra de Deus visa amparar, sustentar os fracos. E nós sustentamos os fracos, sustentamos uns aos outros, não só com a palavra, mas com a presença, com o conforto, com o apoio. Nós precisamos, como igreja, somos uma comunidade terapêutica. E como igreja precisamos estar juntos uns dos outros em todo o tempo. E também essa palavra que eu quero trazer aqui, que creio que é a palavra de Deus, é para mostrar que nós precisamos ser longânimos, pacientes e bondosos uns com os outros. Quero contar uma breve história para vocês de um pastor. Será que o pastor fica desanimado? Será que pastor aguenta os embates da vida sem não passar alguns dias difíceis? A história de um pastor no Reino Unido, na Inglaterra, por nome Campbell Morgan. Um dia, ao iniciar sua palavra, escandalizou a congregação. Era uma celebração para comemorar seu 10º ano de ministério. Ora, era um dia de aniversário, 10 anos do ministério dele. Toda a igreja ali. Então ele, distribuindo o seu olhar por todos, um suspense reinava. O que teria acontecido? Um pecado muito feio do pastor? Uma candidatura a algum cargo político? O quê? Então, com voz firme e calma, ele disse: eu me considero um pastor fracassado. Ah, meus irmãos e irmãs, semana passada, semana toda, eu orando, estudando, preparando a palavra que eu dei domingo passado, eu estava trabalhando no texto de Isaías 6, quando ele disse: ai de mim, estou perdido. Semana passada eu passei a semana todinha dizendo isso. Ai de mim, estou perdido. O que eu fui inventar? Como se eu tivesse inventado o ministério grão de mostarda e agora ter que levar. E eu clamei a semana toda hora vinha na mente: ai de mim, estou perdido. Pastor fica fraco. Irã fica fraco. Ora, meses antes, aquele pastor havia atuado de tal maneira que, pela graça de Deus, recuperou aquela igreja de uma profunda letargia. E essa igreja estava para fechar as portas. Esse feito de recuperar aquela igreja repercutiu em todo o Reino Unido, mas mesmo assim, aquele pastor se sentia miserável. Você já se sentiu desencorajado? Lide com cuidado. A vida é frágil.
Você é humano? Então, você já sentiu-se desencorajado. Porque é uma característica inevitável do ser humano. Quero falar de uma outra pessoa da história, Charles Spurgeon. Quando Charles Spurgeon começou seu ministério em Londres, aos 20 anos de idade, recebeu inúmeras críticas, principalmente de colegas pregadores. Era depreciado através de falsas acusações pelos jornais. Diziam que ele nem era nascido de novo, era um herege. Tudo por causa da inveja que tinham dele, por ter ele a graça de ministrar para 5.000 pessoas toda semana. Enquanto era criticado por alguns, era ao mesmo tempo reconhecido como o pastor que estava sempre sondando o coração do seu povo. Ora, meu povo querido, uma das artes requeridas de Deus ao pastor é estar sempre sondando o coração do seu povo, perguntando como vai, como está a família, aquela pessoa que estava sofrendo, que estava doente, como é que está a recuperação? Sondar os corações. Ele era também elogiado, Spurgeon era também elogiado, como o pastor ganhador de almas. Homem firmado na verdade, buscava sempre a conversão dos pecadores. Em muitas ocasiões, esse brilhante servo de Deus se sentia desencorajado e se sentia um miserável. Parece que quando vem o desencorajamento, a gente foca sempre nos reveses da vida, nas lutas, nas críticas, nas derrotas. E, na verdade, essas coisas negativas contribuem para o nosso desencorajamento, mas também elas nos trazem um fortalecimento logo em seguida. Quais são alguns fatores? Veja comigo se você pode se recordar de alguns fatores que contribuem para o desencorajamento. Vamos pensar aqui. Um patrão desleal que te dispensou do trabalho. Pessoas em quem você confiou e investiu, e elas não corresponderam. Abandono, falta de atenção. Eu estive na celebração hoje e ninguém me cumprimentou. É ruim mesmo, eu reconheço. Mas cumprimente alguém, e a sua necessidade será suprida. Perdas, como óbitos, perdas financeiras, prejuízos em negócios, o seu próprio ministério como líder de célula, às vezes fracassa. E outra coisa, Deus parece que está muito longe. Como dizia o salmista,
e alguns profetas que oravam e às vezes não tinham suas orações tão rapidamente respondidas, e eles exclamavam: Senhor, até quando clamarei e não me ouves? Você nunca sentiu isto? Ah, como eu gostaria de que minhas orações fossem respondidas do meu jeito. Falando de decepção, tenho uma história de quando eu estava na roça. E aqui nós temos alguns companheiros que conhecem essa história, porque moraram, viveram, lidaram também. A história da vaca atolada. No período igual agora, da seca, a vegetação verde fica só na beira dos riachos. E o gado vai pastando por ali, vai pastando, vai penetrando. E um dia uma vaca atolou, até encostar a barriga, e dá uma pressão ali no barro e ela não sai. Então, o dono da vaca botou umas tábuas em cima da lama, para andar em cima, para levar comida para a vaca. Nem água ela tinha, porque é só barro. Levando comida, capim, sal, levando ração para ela e água para a vaca beber. Até que aquela lama secasse um pouco mais e pudesse escavar em volta e tirar a vaca dali. E chegou o dia que eles tiraram o animal, ainda bem, com vida e até com bastante energia ainda. Mas quando essa vaca pisou em solo firme, a primeira coisa que ela fez foi dar uma investida no dono dela. Às vezes você cuida de uma pessoa, faz investimento, e depois de alguns anos ela fala tchau. Ah, meus irmãos, isso dói. Isso dói, vem desânimo, e aí vem aquela ideia de Elias: ah, para mim chega. Para mim chega. Senhor, dá um jeito na minha vida. Ora, essa atitude, esse sentimento vem, mas ele não pode ter domínio sobre nós, porque a vida pertence a Deus e à família. Você pertence a Deus, você pertence ao seu cônjuge, você pertence aos seus filhos e netos, você pertence à igreja, você pertence à sociedade, e você não tem direito algum, nem de pedir que a sua vida seja antecipada, porque a nossa vida é um patrimônio público, e nós não temos direito de usurpar. Aleluia, diz a palavra de Deus aqui no Salmo 142. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? E muitas vezes não ouvimos de pessoas esta acusação, mas a nossa própria consciência nos acusa, perguntando: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a
em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor. Uma multidão que festejava. É isso que nós precisamos, meu povo, continuar indo, celebrando, servindo a Deus, amando uns aos outros, nos congratulando uns com os outros, porque a vida é assim. Meu povo querido, tem uma lista muito grande aqui, que eu vou ler alguns pontos dela para vocês, de componentes tóxicos para a vida. O que é que intoxica a vida para torná-la amarga? Com relação à preservação da vida, nós temos, por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia, é trabalho excessivo. A vida está difícil, eu estou desanimado, eu estou desalentado, desencorajado, e às vezes isso me faz ficar no trabalho até bem mais tarde, em busca de uma realização. Sexo ilícito, além de não ajudar nada no seu sentimento de empobrecimento, de depressão, de angústia, o sexo ilícito faz definhar a alma e secar os ossos. Quando Davi estava perturbado por causa do desencorajamento, ele ficou olhando, procurando alguma coisa e viu uma mulher muito bonita e providenciou todos os meios para liquidar com o marido daquela mulher, para ele possuí-la, achando que o marido, sendo morto, tornaria lícita a sua relação com aquela mulher. E ele fez isto. Mas depois, no Salmo 51, ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O desencorajamento traz desprezo à própria vida, traz desilusão, traz autoindulgência, fica sempre em busca de uma aprovação. Como disse aquele irmão do filho pródigo, que não saiu de casa, não saiu, mas era infeliz, tinha tudo, e não tinha contentamento. E quando o irmão chegou, e o pai fez uma festa para o irmão que estivera perdido, o irmão que tinha ficado em casa disse: meu pai é injusto. Meu pai é injusto. Meu irmão chegou depois de ter gasto tudo, esbanjado tudo no pecado. Ele vem agora e meu pai faz uma festa dessa para ele. E para mim, nunca me deu nenhum cabrito sequer. Como que o desencorajamento é devastador. Irmãos, o desencorajamento desvaloriza a consagração. E a pessoa no seu íntimo diz assim: já vi que não adianta mesmo orar. Sabe,
meus irmãos, por mais ingratos e sem educação que a gente é com Deus, falar uma coisa dessa para Ele, por mais sem educação e sem respeito que aquele jovem foi com seu pai, sabe que ainda há esperança para nós, esperança de perdão, de compreensão, de carinho, de misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, o que eu vou falar agora é com muito temor também. Mas antes de eu falar o que eu anunciei, o desencorajamento põe Deus à prova de uma forma injusta. A pessoa diz assim: quero ver se Deus abre mesmo as portas do céu. Quero ver. Desafiando a fidelidade de Deus. O desencorajamento depõe contra a fé. A palavra de Deus diz assim: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: seja transportado para o meio do mar, e ele será transportado. Mas uma senhora que estava muito desencorajada, tinha uma montanha bem na frente da casa dela, que a incomodava muito para ela não ver o horizonte direito, o céu azul, aquela grande montanha. E um dia ela orou à noite, pedindo que Deus removesse aquela montanha. E de manhã ela acordou, a primeira coisa que ela queria ver é se a montanha tinha sido removida. Aí ela abriu só uma gretinha da porta para olhar. Abriu aquela gretinha e olhou. E a montanha estava lá. Ela disse: eu sabia. Olha, meu povo, o desencorajamento depõe contra a fé. E agora, o que eu tinha anunciado, casos muito extremos de desencorajamento têm levado as pessoas ao autoaviltamento, anular a pessoa completamente. A pessoa fica um zero à esquerda. Eu sou nada. A pessoa está anulada. A pessoa está totalmente vencida. Um carro sem motor. Não pega nem no tranco. O desencorajamento, em alguns estágios, leva à automutilação. Pessoas se ferindo, e às vezes com ferimentos graves. E nós precisamos estar alertas, vigiando nossas próprias casas, nossos próprios filhos e netos e cônjuges, contra essas coisas, sondar o coração, auscultar e sentir o que passa na vida, no coração de cada um. E às vezes, o desencorajamento chega a um grau de tentativa de autoextermínio. Como o próprio Elias, para mim chega. Senhor, basta. Eu não sou melhor do que meus pais. Para que eu estou aqui?
Senhor, tira a minha vida. Mas nós precisamos de um outro expediente. Precisamos permitir que Deus confronte a nossa autopiedade. Que Deus confronte nossa letargia. Que Deus confronte a nossa autocomiseração. Que Deus confronte a nossa murmuração. Que Deus confronte a nossa justiça própria. Que Deus confronte o nosso orgulho e nos quebrante. Ah, como nós precisamos de quebrantamento. Quando nós somos quebrantados na presença de Deus, a nossa vida se torna um oásis de paz. Hoje quase não falamos em quebrantamento na igreja, mas no tempo que eu comecei a minha vida cristã, creio que a irmã Melita também teve muita experiência nessa área de quebrantamento, em oração. Deus vem com a sua presença gloriosa e nos leva a sentir a nossa miséria, mas com conforto, com gozo, com alegria. A gente diz, ai de mim, o Senhor está comigo. Paulo também sentia, e ele dizia, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E logo em seguida o Senhor diz assim, ele diz assim, que Deus é fiel para perdoar os pecados. Ele disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há um grande antídoto para o desencorajamento. É o quebrantamento espiritual na presença de Deus. Quebrantamento. Para terminar, vamos voltar ao nosso texto de 1 Reis. Diz aqui que Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Aqui tem a receita para nós cuidarmos da nossa vida. Comer bem, a comida de Deus, o pão vivo que desceu do céu, beber a água da vida, nos levantar, e ouvir a voz do Senhor dizendo, a jornada é sobremodo longa, e nós vamos até o fim, normalmente, com a graça de Deus. Jesus disse, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida.
Por isso fazemos isto semanalmente, porque as nossas forças vão se esvaindo semanalmente. E a cada domingo nós participamos desse banquete que nos sustenta. Elias andou 40 dias e 40 noites até Horebe. Deus nos levará seguros até Horebe, o monte de Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.